Pessoal, estamos discutindo a segunda onda de revoluções industriais atrasadas, caso japonês e caso russo, né? A gente viu que elas ocorrem num cenário de transição do capitalismo em sua etapa concorrencial para a etapa oligopolista. As dificuldades são muito maiores, as escalas, os volumes, as dificuldades de transferência de tecnologia, de aprendizado, a lógica da concorrência, a lógica da sistematização do processo de aprendizado por meio da institucionalização dos esforços tecnológicos, a associação entre ciência e tecnologia, tudo isso faz com que os esforços sejam maiores. Por outro lado, a divisão internacional do trabalho comandada pela Inglaterra, num cenário de declínio da Pax Britânica, vai impactar negativamente nas possibilidades de você avançar nesse processo. Ou seja, a gestação de um vácuo de poder na divisão internacional do trabalho. Ok. Nesse cenário, os requisitos para a industrialização são colocados num outro patamar. Quem assume o processo? O Estado. O Estado é o vetor fundamental desse processo. O Estado é um vetor fundamental num cenário de acirramento da concorrência intercapitalista internacional. Quais são os pré-requisitos? Os pré-requisitos estão colocados, tal qual estavam, ainda que com menor intensidade, nos países da Europa Ocidental. Você tem uma centralização política no Japão, o último shogunato Tokugawa, a restauração Meiji, a ideia de você criar reformas que empurrassem na direção da industrialização. Ou seja, reformas que estavam associadas ao avanço da mercantilização, do put-out system, da manufatura, mas também estavam associadas à mercantilização da terra e à proletarização do trabalho. Aumento do grau da monetização, isso ocorre tanto na Rússia quanto no Japão. Você tem uma excessiva tributação do Estado sobre os camponeses, ou seja, o Estado extrai o valor do camponês para centralizar recursos e assim viabilizar, pelo menos parcialmente, seu processo de acumulação para avançar na industrialização. Isso potencializa uma proletarização que já estava em curso, que vai ser importante também como um dos pré-requisitos necessários para avançar nessa industrialização, com todos os malefícios que a gente conhece, né? Ok, então o Estado capitaliza esse processo, centraliza recursos a partir da superexploração dos camponeses e também a partir da organização da exportação de produtos agrícolas para abastecer o mercado internacional, a fim de acumular e viabilizar a importação de máquinas e equipamentos. Isso ocorre tanto no Japão quanto na Rússia, certo? No Japão, ali com a exportação de chá, seda, cobre, arroz, na Rússia com minérios e outros produtos. Ok, então tem essa organização. Agora, o Estado capitaliza esse processo, tendo em mente, isso é muito importante para a gente entender essa segunda onda, sempre o acirramento da concorrência interestatal na esfera internacional. Ou seja, a industrialização japonesa e russa são essencialmente, nesse momento, estamos falando, projetos militares. Ou seja, tem uma lógica militar muito forte atrás do processo de industrialização. A lógica é avançar no desenvolvimento de indústria pesada, metalurgia, química pesada, petroquímica, siderurgia, para ter maior potencial bélico. Ou seja, o desequilíbrio em gestação no sistema internacional vai ser um elemento fundamental, estamos ali no final da Pax Britânica, vai ser um elemento fundamental para potencializar a industrialização russa como japonesa. Então a ideia de uma soberania nacional, vale lembrar ali, olha a posição geográfica de Rússia e de Japão, as ameaças perante as instabilidades geopolíticas que vão sendo colocadas nas duas regiões de maneira crescente, a lógica de buscar soberania do Estado Nacional vai se confundir em muitos momentos
com a lógica da industrialização. Muito mais fortemente do que nas industrializações anteriores, certo? Problema. Olha, essa transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo oligopolista faz com que o salto seja muito maior. Ele precisa ser dado de uma vez só. Como esse salto é coordenado? Tem os limites para avançar do D2 para o D1, como foi feito na Inglaterra, mas eu também os limites no D1, avançando a partir de uma lógica pouco vinculada ao Estado. Ou seja, aqui o Estado precisa entrar com muito mais força. Na verdade, quem comanda esse processo, apesar de eu ter algumas pré-condições parecidas com aquelas da Europa Ocidental, não são as supostas burguesias locais, que se tornariam industriais, mas sim é o Estado. O Estado é o parteiro desse processo, é o incubador desse processo. Isso vai ser mais forte ainda no caso coreano, mas lá já no pós-Segunda Guerra Mundial. Então o Estado é o agente viabilizador desse processo como um todo. Ele vai criar as burguesias industriais locais, né? No caso do Japão, especificidades agora dos países, né? O Japão vai ser muito centralizado. A lógica militar está presente nos dois casos. As ferrovias não têm uma importância tão grande no Japão quanto vão ter na Rússia, por questões óbvias, né? No que diz respeito ao território, mas a industrialização japonesa vai ser muito concentrada no complexo militar, inicialmente com grande desdobramento a partir da marinha. Então o Estado incentiva o desenvolvimento de indústrias militares, o mesmo vai acontecer na Rússia, mas no caso do Japão com grande ênfase na marinha, por questões geográficas óbvias de novo. Ele vai impulsionando a partir das demandas públicas associadas à marinha diversos outros setores correlatos, mineração, depois ele vai avançar para a siderurgia, mais para frente, diversos outros equipamentos, diversos outros insumos necessários para esse complexo de navegação, a partir da demanda criada pelo Estado, da demanda da coordenação. Então, complexo militar, ênfase na marinha. Além disso, uma característica muito distintiva da industrialização japonesa é o fato do capital industrial estar muito associado ao capital bancário. A lógica sempre foi criar grandes bancos estatais que incorporassem as indústrias. Isso vai dar origem aos zaibatsus, depois os keiretsus, que são os grandes grupos empresariais japoneses, muito concentrados em algumas famílias, muito próximos ao Estado, com um grande grau de diversificação das suas atuações. Os zaibatsu, os grandes grupos industriais japoneses, são os vetores do processo de industrialização. Eu tenho alguma dezena de grandes grupos japoneses que controlam todo esse processo, empurrados pelo Estado. Controlam não, viabilizam de alguma maneira, operacionalizam, empurrados pelo Estado. E esses zaibatsu, ou seja, olha o que eu estou pensando, olha o que eu estou afirmando, né? A transição para o capitalismo oligopolista já faz com que eu tenha uma forma de organização do capital nascente concentrada, extremamente concentrada e associada aos bancos. Os bancos surgem antes, eles antecipam a demanda industrial, eles antecipam os recursos necessários para esse processo. Todo o processo de endividamento, de industrialização japonês é altamente alavancado, altamente endividado a partir dessa relação com os bancos locais. Então, o capital é concentrado em poucas famílias, vai diversificando sua situação em diversos setores a partir de uma indústria pesada, química, metalurgia, siderurgia, olhando ali para o complexo bélico, muito associada aos bancos e com uma lógica
e ao Estado Nacional, obviamente, ele é gestado pelo Estado Nacional e com uma lógica de concorrência já avançada. Ou seja, o caráter distintivo fundamental do capitalismo japonês é já o seu nascimento em estruturas oligopolistas. Esse é o eixo central do processo de industrialização japonês. Isso vai ser um dos elementos fundamentais para a criação das assimetrias competitivas historicamente da economia japonesa, né? Inclusive no pós-Segunda Guerra Mundial, um breve parênteses aqui, isso vai ser visto pelos vencedores da guerra, principalmente os Estados Unidos, como uma característica que deveria ser eliminada do capitalismo japonês. Não foi depois pelo cenário de Guerra Fria, né? Os objetivos estadunidenses se modificaram, mas eles entendiam como essa extrema concentração como um elemento capaz de criar assimetrias competitivas muito fortes para o Japão. Claro que isso está confunde-se também, é inerente essa confusão a uma lógica de extroversão, de concorrência internacional a partir do enfrentamento de estados nacionais e de outros capitais também. Ou seja, você tem um enfrentamento entre capitais patrocinados pelo Estado e o Japão leva isso a um outro patamar. Características distintivas, né, da industrialização russa. Aqui o caráter, você tem reformas produzidas pelo Estado também, potencializadas pelo Estado no sentido de avançar na industrialização, proletarização, avançar no sentido de desenvolver os pré-requisitos já colocados, sobretaxar os camponeses, apropriar recursos para financiar a acumulação daí, ok? Organizar a exportação para captar recursos, certo? Característica distintiva, olha, há uma importância muito grande das ferrovias, por questões óbvias, né? Muito diferente do Japão, ou seja, a integração do território russo vai ser um instrumento fundamental para avançar na sua industrialização. Então, o Estado atua como agente central nesse processo, planejando as ferrovias, oferecendo crédito, oferecendo financiamento, oferecendo garantia de rentabilidade, ele mesmo executando. A gente já discutiu a importância das ferrovias e seus linkages, encadeamentos, para viabilizar o desenvolvimento de outras atividades correlatas e complementares. Então, as ferrovias são um eixo fundamental desse processo. Tudo isso vai garantindo também o avanço de outras atividades correlatas, como a mineração. Isso é um ponto importante na industrialização russa. O financiamento russo beneficia bastante de capitais internacionais. Essa é uma característica distinta com relação ao Japão. A participação internacional, pelo menos nessa onda de industrialização russa, depois, pós-Revolução de 17, é diferente, né? Mas ele é muito baseado na atração de capitais externos. Ou seja, tanto o financiamento externo, o Estado cria bancos oficiais, busca organizar o sistema monetário doméstico de forma a ter atrativos para atrair o capital internacional, mantém o câmbio razoavelmente estável, dá incentivos para o capital internacional para que ele financie esse processo de industrialização. Além disso, faz acordos políticos, faz acordos de cooperação para esse financiamento. E além disso, as próprias empresas multinacionais então em gestação, o capital internacional se dirige para a Rússia. Isso vai ser um problema depois, né? Porque olha, eu tenho o controle do excedente, o controle do progresso técnico, o controle da industrialização nas mãos do capital externo. Vale lembrar que esse processo de industrialização nasce num cenário de acirramento da concorrência entre os estados. Assim, a questão militar, a questão da soberania nacional é fundamental. E quando o controle do excedente, o controle da direção da nação, o controle das tecnologias principais, o controle da acumulação está no capital externo, você tem pontos de fricção que em algum momento vão esbarrar
obviamente que potencializados por outros elementos lá na Revolução de 17. Certo, ok. Essa é uma característica distintiva da industrialização russa. Grande importância, de novo, da indústria pesada, complexo militar, indústria pesada como um todo, química, petroquímica, metalurgia, siderurgia. Esses dois processos. Como resultado desses processos, uma vez que o salto da industrialização exigido pela industrialização era muito maior que o até então colocado, o que a gente observa? A coexistência de diversas formas de organização e reprodução da sociedade. Ou seja, o grau de heterogeneidade é grande, é maior. Esses países conseguem avançar esse esforço de industrialização, conseguem consolidar pelo menos os principais setores, as principais atividades, avançam sim na industrialização, mas em paralelo a tudo isso você tem a coexistência de outras formas arcaicas, não modernas, não capitalistas industriais, nesses termos que a gente está discutindo, vigentes na sociedade. Por quê? Porque o salto é muito grande, ele precisa ser feito de uma vez só. E o capital nasce concentrado nesses casos. As outras propriedades, as outras formas de organização têm incapacidade de ter o mesmo patamar de produtividade, de organização, de forma de reprodução. Então eu tenho como resultado desse processo todo, né, um aparato industrial integrado, moderno, avanço em técnicas de comunicação também, ok? Mas a heterogeneidade vai ficando cada vez mais clara. Qual tipo de heterogeneidade? Todos os tipos. Regionais, setoriais e sociais. Tudo isso vai criando um caldeirão ali nesses países e no mundo todo, que vai gerar cada vez mais instabilidades políticas internacionais e inclusive internas no que diz respeito à heterogeneidade social e regional.